Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé dessa videoaula e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo encontrará o conteúdo completo de álgebra e aritmética do ensino fundamental. Então você que está se preparando para o Enem, para um vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, como é o caso do EPICAR, como é o caso do Colégio Naval, como é o caso do Cefet Química, né, e o Cefet aqui no Rio de Janeiro, a nível de escolas técnicas ou em qualquer outra escola técnica espalhada por esse Brasil, não deixem de visitar o nosso site. Vale a pena. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você não tem login, não tem senha, não tem cadastro, nem nada. Você fica livre para navegar o tempo que você quiser pelo conteúdo que você desejar. É isso aí, gente. Vamos assistir nossa videoaula e agradeço o carinho, a atenção. Até lá e vamos à nossa videoaula. Olá! Dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, vamos dar um pequeno break, volto ainda, não deixei ainda, já não descartei a correção das provas da EPICAR, mas como eu havia colocado na última videoaula, nós estaremos alternando algumas questões de concurso público, questões do Colégio Naval e também as questões, a correção da prova da EPICAR, tá bom, gente? Então vou fazer uma questão aqui que foi me pedida já há um tempo pelo amigo do site Wesley Góes, está se preparando para o Colégio Naval. É uma questão interessante, eu vou fazer com vocês, que é uma questão realmente que a gente não vê toda hora, não vê, é uma questão que fala de restos. A teoria dos restos é uma coisa muito mal explicada. Isso acaba sendo visto realmente na aritmética superior, a aritmética de nível superior. Então, realmente, quando você não está num curso preparatório, essa questão passa batida, você nem vê. Isso nem é ensinado no colégio regular, gente. Não aparece isso aí não, perfeito? Então vamos fazer essa questãozinha, que é uma questão bastante interessante, a gente recorda um pouco dessa coisa chamada teoria dos restos, tá bom? Diz assim a questão, olha só. Sabendo-se que o resultado de... Aí vem um produto assim, ó, 12 vezes 11 vezes 10, e aqui, ó, esses pontinhos, gente, ele quer dizer o seguinte, continuidade, ou seja... 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, ó. Depois vai dar as pontinhas para dizer que aqui tem 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito? Esse produto mais 14, isso é divisível por 13, perfeito? E ele quer saber qual é o resto da divisão do número, olha lá, 13 vezes 12 vezes... os mesmos pontinhos, representando que aqui tem vezes 11, vezes 10, vezes 9, e até 3 vezes 2 vezes 1, ele quer saber o resto desse produto por 169. Essa expressão, gente, é uma questão muito bonita. Então, é que eu falo, às vezes a gente fala assim, o professor de matemática sabe tudo. Eu duvido que essa questão, se ela for colocada para alguns professores, quer dizer, eu boto essa questão para 10 professores, eu duvido que 7 deles consigam fazer a questão, ou melhor, 3 deles consigam fazer, quer dizer, em cada 10, eu acho que 7 vão ficar olhando porque essa questão não é comum, ela não aparece, a teoria dos restos é um assunto que deveria ser melhor explorado, e só é explorado para quem faz um preparatório. Então, quando a gente fala, às vezes, parece que a gente está exagerando, parece que os cursos preparatórios exageram, mas fazer curso preparatório, quem está se preparando para o Colégio Naval e para a EPICAR, é fundamental, porque são questões como essa que só são vistas em curso preparatório. No colégio normal a gente não vê não, por isso que eu falei, Se você aplica essa questão para 10 professores, perfeito? E até bons professores, tá? Eu tenho certeza que 7 deles vão ficar olhando e mas que é isso? Como é que é isso mesmo? Ah, tem que lembrar, eu não lembro como é que faz isso, entendeu? Então é um tipo de questão de específica realmente de concurso, como é o caso do Colégio Naval. Vamos lá que ele está falando muito já, às vezes eu embalo, quero conversar e não é para conversar não. Então olha só, olha o detalhe aqui interessante. Se essa expressão, olha, eu estou até, se esse produto, tá vendo, ó, mais 14, se isso aqui, gente, é divisível por 13, olha a conclusão que eu chego. Se isso aqui é divisível por 13, então o resultado disso aqui poderia dar 13, Bom, mas não vai dar 13 porque aqui já é mais 14, isso é maior que 13, então não é. Mas poderia dar 26, 26 é múltiplo de 13, poderia dar 39, ou seja, isso aqui dá um múltiplo, que eu não conheço, de 13. Perfeito, gente? E nem vou cair na asneira de tentar essa multiplicação louca aqui. Claro que não é para isso que o problema tá querendo que a gente faça, E nem é loucura, essa conta é enorme, é gigantesca, Então eu estou vendo o seguinte, esse número é um múltiplo de 13. Gente, olha aqui não tem mais 14.
Gente, eu pergunto a vocês, qual é o múltiplo de 13? Mais próximo de 14 para cima seria o 26. Ou seja, essa expressão precisaria dar o resto 12, para que aqui o resto é 12, somado com 14, dá 26, e aí eu garanto que 26 é divisível por 13. E qual é o teorema dos gestos? Qual é a teoria dos gestos? A gente vai dizer o seguinte, ó, o resto, né, de uma adição, tá certo? É a soma dos restos isolados de cada uma dessas parcelas. Então, se o resto disso aqui for 12, eu terei 12 mais 14, perfeito? E aí terei 26, e eu garanto que esse número será divisível por 13. Então, estou descobrindo o quê? Que esse produto, 12 vezes 11 vezes 10, vezes pontinho, vezes 3, vezes 2, vezes 1, deixa por 13 o resto 12. Perfeito, então? E agora vamos para outra, né? Outra teoria do resto, uma outra situação de resto que passa batido, ninguém vê isso, e quando a gente lembra disso, mas peraí, e eu te confesso que eu, como professor, só vim aprender isso aqui dando aula. Em sala de aula, quando aparecem questões de concurso, a gente tem que estudar esse assunto. E é difícil você encontrar livros, a não ser que seja de aritmética superior, que tratem desse assunto, né? De uma maneira legal, de uma maneira bacana, que a gente consiga entender. Olha só agora mais uma relação. Aí eu dei o seguinte, ó, ele quer saber o resto, que essa expressão agora, a nova, olha só, 13, ele já incluiu um 13, vezes 12, vezes pontinho, vezes 3, vezes 2, vezes 1, quer dizer, é aquela mesma, só que eu incluí agora um 13. Eu quero saber qual é o resto que isso deixa por um 69. O que eu fiz aqui? O 69 é 13 vezes 13, perfeito? E aí digo a vocês um segredinho, se aqui fosse 165, eu não ia fazer não, gente. Eu ia ficar olhando a questão, sei lá, não ia ter solução. Então, às vezes, as pessoas pensam que é matemática, né? Se eu pegar esse número aqui e botar 101, não vai ter solução não, gente. Eu vou ficar aqui olhando e vou ter que inventar uma outra saída, uma outra situação, porque essa não vai dar. Então, é possível, porque o 69, né, é 13 vezes 13. Então, a matemática tem algumas situações particulares. Esse é um caso desse. Então, não imagina que o que eu colocar aqui em cima sobre o que eu colocar embaixo, eu vou achar, não vai ter solução não, gente. Porque às vezes muito aluno na brincadeira, então faz essa aqui, professor. Não, essa aí não faz, rapaz, essa aí não tem solução, perfeito? Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Gente, eu não posso simplificar o 13 com 13? A gente não sabe que a simplificação não altera uma fração? Então, foi isso que eu fiz, cortei 13 com 13, e aí descubro que, ó, isso aqui eu não já sei que ao ser dividido por 13, deixa o resto 12? Então eu estou descobrindo que isso aqui deixa o resto 12. E aí entra um segredinho que pouca gente sabe e eu vou contar a vocês agora. Olha, quando eu faço uma simplificação, perfeito? Numa fração, não altera o quociente, mas o resto altera, gente. Quando eu dividendo e divisor de uma divisão, por exemplo, por 2, ambos por 2. Se acontece com o resto? O resto também fica dividido por 2. O quociente não se altera. Então, olha só, aqui o quociente não se altera, perfeito? Por isso que eu fiz essa brincadeirinha aqui, mas o resto se altera. Quando eu dividi ambos por 13, eu acabei de dividir o meu resto por 13. Então vamos lembrar, o meu resto está dividido por 13, hein? Bom, então olha só, eu sei que o resto que isso deixa por 13 é o resto qual mesmo, hein? Nós já tínhamos visto, é o resto 12, perfeito? Mas lembra que isso aqui não está dividido por 13, então o meu resto são esses 12, 13 vezes mais, porque quando eu dividi por 13, o meu resto também ficou dividido por 13, então se ele aparece 12 aqui, é porque na verdade ele é 13 vezes 12. Esse 13 é a divisão que eu fiz, mas o resto sofre essa alteração. 13 vezes 12, 156, resposta certa, letra D. Então é aquilo que eu falo, gente. Você pega uma questão dessa, vou comprar um livro para estudar, acha o livro? Não existe, gente. Você encontra esse tipo de assunto, né, a nível de aritmética superior. Nos livros didáticos normais de ensino fundamental, você não encontra esse assunto, infelizmente. É por isso que, às vezes, a gente reclama um pouco de colégio naval e colégio militar, que eles rebuscam, né, algumas questões que você não encontra em livros didáticos. Perfeito, então, gente. Resposta certa D. Entendeu, Wesley? É aquela coisa, não é uma questão, digamos, clássica, né? É uma questão que fala em teorias do resto, mas eu prometo que farei ainda uma videoaula explicando um pouquinho melhor isso, para que vocês entendam melhor como é que é esse mecanismo. O que eu quero que vocês entendam é isso. Esse negócio de você sair cortando, né? Eu já falei isso numa videoaula anterior. Você sair, por exemplo, conta de tempo, por exemplo, a gente sair cortando zero, gente, é um grande erro. É um erro gravíssimo, gente. É um pau, mas eu não... Então é isso, gente. Nossa resposta certa, então, será a letra D. Então, compreendam isso.
Teorema dos restos. Eu vou voltar a falar na teoria dos restos, ou no teorema dos restos, né? Vou falar um pouco mais sobre isso, farei novas questões, novas videoaulas falando desse assunto, que é um assunto que vira e mexe acontece, aparece nas provas, especialmente como é o Colégio Naval, como é a IPCAR, mas é que você não encontra isso em livros normais, você só consegue encontrar isso em algumas boas apostilas de cursos preparatórios. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Aguardo a visita de cada um de vocês. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha e não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática. Nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Só assim você poderá acompanhar nossas videoaulas. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.